Então, então vamos lá. Bom dia a todos. A gente está gravando, então vocês estão concedendo o seu direito de imagem, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teoria da firma, contratos incompletos e algumas consequências. E vai ser muito interessante, pelo menos eu pretendo tentar demonstrar esse interesse para vocês, na medida em que teoria da firma tem implicações diversas em muitas áreas do direito, inclusive coisas que a gente não associa imediatamente. Direito de família, direito ambiental, direito administrativo e assim por diante. Eu, obviamente, não vou conseguir analisar ou explorar em detalhes as aplicações em todas essas áreas, mas pelo menos os insights a gente vai conseguir conversar com vocês, conseguir passar isso aí. Deixa eu mudar aqui para minha... Está todo mundo vendo a apresentação? Beleza. Então, deixa eu passar aqui. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a teoria da firma e suas implicações para a análise econômica do direito. E vocês vão ver que os conceitos de trabalho aqui, as ideias são, como eu disse, aplicáveis em várias áreas do direito. Só para confirmar, todo mundo está ouvindo ok, né? O áudio está bom também. Ok. Áudio está ok? Todo mundo fez? Ótimo. Então tá. Bom, para a gente entender a teoria da firma, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ignorar o conceito jurídico brasileiro de empresa. O conceito jurídico brasileiro de empresa, só para lembrar, é aquele do 966 do Código Civil, atividade econômica organizada. Se a gente pegar a literatura jurídica brasileira, vai colocar ainda propósito lucrativo, vai colocar ainda inexistência de pessoalidade, mas é isso, é atividade econômica organizada. A gente vai esquecer esse conceito por enquanto, a gente vai pensar em diversas formas de organização da firma. Outra questão interessante é que, embora na maior parte das vezes firma, theory of the firm, possa ser equiparado à empresa, nem sempre é isso. Então, por exemplo, empresa pessoa jurídica, nem sempre vai ser isso. Muitas vezes vai se falar firm, grupo econômico. Tá? Então, a gente vai encontrar na literatura exemplos de firm, grupo econômico. Firm é a entidade, não necessariamente a pessoa jurídica, mas pode ser um grupo de pessoas jurídicas que tenha um comando razoavelmente uniforme. Tá? Então, na maior parte das vezes, quando a gente lê firm, a gente vai estar pensando em sociedade empresária, mas dependendo do contexto, pode ser também o grupo econômico, pode ser o conjunto de entidades que têm o mesmo controle. Tá? Vamos começar a pensar na empresa como ela é uma unidade de produção, que é propriedade de um determinado empresário. Isso facilita, mas é uma simplificação, e num capitalismo mais pulverizado, como o capitalismo americano, de sociedades abertas americanas, que você dificilmente tem um bloco de controle, isso talvez não seja a realidade, muitas vezes, mas para a gente começar a pensar, vamos pensar que essa empresa não tenha fricções internas no processo de tomada de decisão, por enquanto. Depois a gente insere teoria da agência e os problemas associados para entender melhor. Mas, por enquanto, vamos imaginar que ela tem um único proprietário, e esse proprietário toma suas decisões de uma maneira que não há contestação, e ele toma decisões visando maximização dos lucros. Essa é outra premissa ou assunção que está sendo bastante questionada hoje no direito societário moderno, onde a gente está tendo uma rediscussão do papel da sociedade empresária, né, se é só maximização dos lucros ou se ela deve ter um bom mecanismo de ESG, né, de governança social e ambiental. Mas essa é uma discussão também que podemos deixar para quando a gente falar sobre o nosso seminário societário. Por enquanto, vamos no conceito tradicional, vamos pensar na empresa como uma unidade de produção, propriedade de um empresário que visa a maximização dos lucros, e ela faz isso transformando em inputs, matérias-primas, recursos humanos, recursos de capital, seja capital próprio, seja capital terceiro, usando da melhor maneira possível para produzir bens ou serviços para maximizar lucros. Vamos ser bem Friedman e menos teóricos modernos. Propósito da business entity é maximizar lucros.
e ela faz isso da melhor maneira. É isso que a gente quer pensar por enquanto, tá? Esse é o conceito, por exemplo, que o Adrian McKay e o Stephen Rousseau colocam no livro deles, e vai servir para a gente por enquanto, pelo menos. Bom, se a gente considerar que firma, e aqui eu equiparei a empresa, mas lembrem dessa ressalva que eu fiz, né, que às vezes é grupo econômico, se ela é uma unidade de produção que visa a maximização de lucro, a gente tem basicamente duas maneiras, ou duas macro maneiras. Claro, existem maneiras híbridas, existem 50 tons de cinza entre essas duas maneiras, mas a gente basicamente tem a possibilidade de que o empreendedor, o empresário, vai contratar com uma pessoa para fornecer os componentes, os insumos, e outra para montá-los, um terceiro para vender, ou seja, faz contratações de mercado, tá? Vai no mercado, usa mecanismo de preço para conseguir fazer com que os insumos e componentes virem um produto acabado, um serviço acabado. E a segunda maneira é que ele contrata essas mesmas pessoas para executar essas tarefas como seus empregados sob sua direção. Ou seja, no primeiro modo, ele faz contratações do mercado. No segundo modo, ele faz contratações internas. E isso gera uma série de consequências interessantes. Primeira coisa, não existe um absoluto melhor. Não existe um modo de produção, um modo de organização dos fatores de produção, podemos colocar dessa maneira, que seja em toda e qualquer situação absoluto, melhor do que o outro. Melhor entendido melhor por aquele modo que mais maximize lucros. Ok? Então, vamos lá. Cada um desses modos, e também, obviamente, que as formas híbridas entre eles, né, tem seus custos. O primeiro modo, né, o contrato no mercado, o mecanismo de preço, requer que os detalhes da performance do fornecedor sejam definidos no tempo, ex ante, o que faz com que eventuais mudanças ao longo da performance da tarefa tenham que ser renegociadas, mas mesmo quando não há necessidade de renegociação durante, né, a gente trabalha muito com ex ante e ex post, mas mesmo quando não há necessidade de negociações ex interim, ou seja, durante a prestação, a gente tem, mesmo ex ante, longas, complexas negociações, processos elaborados de propostas, necessidade de se obter garantias de cumprimento, a possibilidade que você não encontre facilmente no mercado essa tarefa, esse serviço, esse componente, né? E se a gente tiver que modificar alguma coisa ao longo da execução, esse acordo tem que ser negociado, e vocês sabem que isso tem custos, né? Por outro lado, você contratar, seja dentro, seja fora da empresa, você tem dificuldades também. Especificamente aqui, sobre o caso de contratação intrafirma, ou seja, contratar pessoas para fazerem parte da sua organização, para que elas produzam como relação que na literatura antiga a gente ia chamar de mestre-servo, master-servant, né? O Coase fala que quando ele estudou direito na Inglaterra de 1930, não era o labor law, era o the law of master-servant relationships. Mas a ideia é de comando, né? Você tem o seu empregado, você tem sobre o seu empregado, dentro dos limites legais, o comando não é absoluto, obviamente, porque há restrições, mas tudo aquilo que for lícito e tiver composto no objeto de trabalho pode ser determinado, sem que haja necessidade de barganhar preço específico, sem que haja necessidade de barganhar condições específicas, são as condições gerais do contrato de trabalho. E o Abit Banerjee e a Esther Duflo, que foram os ganhadores do Prêmio Nobel do ano passado, dizem exatamente o seguinte: olha, contratar alguém é diferente de comprar melancia, tá? Por pelo menos duas razões. A relação com o trabalhador vai durar bem mais do que a compra de um pacote de melancias. Se a melancia não estiver boa, não estiver doce o suficiente, você simplesmente muda teu fornecedor na semana que vem.
mesmo naqueles lugares onde as leis tornam fácil dispensar um trabalhador, demitir um trabalhador, a demissão ela é desagradável, né, e também é potencialmente perigosa se o empregado ficar chateado e ficar enraivecido. E segundo aspecto, a qualidade do trabalhador é muito mais difícil de julgar que aquela da melancia. Os critérios da melancia são muito simples. Tem água? Está doce? Está gostosa? Julgar a adequação de um trabalho, do trabalho de um trabalhador é muito difícil. Qual é o teu comparável? Né? Tem trabalhadores melhores disponíveis pelo mesmo preço? A performance do trabalhador está adequada? Por isso é que também contratar internamente tem uma série de custos. Tem custos na contratação e tem custos na manutenção da relação de emprego, né? Principalmente naqueles trabalhadores mais especializados. Por isso é que empresas gastam tempo com entrevistas, com testes, com referências, com aqueles dinâmicas de grupo, pede para a pessoa contar quantas listas tem na zebra para saber se ela tem capacidade de raciocínio, né? Aquele série de testes. Por quê? Porque você quer a tua pessoa ideal, porque tem custo na contratação e, acima de tudo, você tem um grande risco na manutenção posterior dessa relação de emprego. Né? Então, eu achei até muito interessante essa frase final aqui do primeiro parágrafo. Não, então, apesar do que o Karl Marx disse, trabalho não é uma commodity. Né? Quando a gente está falando de commodity, é tudo mais fácil. Açúcar de qualidade tal é fácil de verificar, porque é fácil de determinar objetivamente a qualidade. Soja de tal qualidade é fácil de verificar. O que você tem prontamente e com grande fungibilidade no mercado é fácil de precificar, é fácil de verificar, é fácil de contratar. Trabalho não é uma commodity. É difícil. E todo mundo que já teve um subordinado na vida, ou já foi subordinado a alguém, sabe disso. Trabalho não é fácil de definir. Né? Qual é a minha alternativa? Demitir esse empregado? Qual é a outra opção? Então, isso é muito complicado e é muito custoso, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. Isso é universal. Em alguns mercados mais, um pouco menos, em função das regras de fundo, mas é universal. Então, os dois métodos têm custos. Os dois métodos têm custos, é importante a gente ter muito claro. Né? E a grande pergunta que Coase fez e respondeu em 1937, no artigo dele, bom, se teoricamente, se a gente pegar a economia clássica e chegar à conclusão que no mercado nós vamos ter preços em situação de equilíbrio, pelo o melhor equilíbrio possível, por que é que alguém vai produzir internamente se tudo pode ser contratado no mercado? E a resposta é que, bom, talvez essa premissa esteja equivocada, porque você vai encontrar commodities com facilidade no mercado, muitas vezes. Mas muitas vezes, qualquer coisa mais específica, qualquer coisa mais sob medida, não será encontrado no mercado, né? Por que a pergunta né, e o McKay e o Rousseau refizeram essa pergunta, né? Por que a empresa e o mercado coexistem como modos de organização da atividade econômica? E a resposta, né, do Coase é que algumas vezes é mais vantajoso produzir internamente, algumas vezes é mais vantajoso contratar no mercado. Tá? Gente, eu não consigo ver se a apresentação que eu estou mostrando para vocês, quando eu mexo os slides aqui, está mexendo para vocês. O slide que vocês estão vendo agora começa com o título A Contribuição de Coase à Teoria da Firma? Isso. Tá, beleza. Isso. Sim. E aí o texto é Teoria Econômica Clássica, trata do mecanismo de preço de forma simples. Isso, né? Isso aí. Então tá bom. Então tá, a resposta dele foi, olha,
Teoria de preço parte de um pressuposto, pelo menos a teoria mais clássica, né? Depois, obviamente, tem aperfeiçoamento, sempre existe um preço determinável em dado momento, e basta ao empresário optar por pagar o preço, adquirir o produto ou serviço no mercado. Mas isso não é verdade sempre. Essa presunção, essa premissa, ela não é errada em si, mas ela é incompleta. E ela é incompleta por quê? Ela é incompleta porque muitas vezes o que se precisa não está disponível no mercado. Se está disponível, não está disponível com a qualidade adequada, não está disponível nas quantidades adequadas. Ainda que esteja disponível na quantidade e na qualidade adequada para uma primeira compra, você não tem como garantir o suprimento futuro. Isso pode ser complicado, porque se você quiser ter um fluxo contínuo de componentes, você precisa pensar na tua garantia de fornecimento. Tá? Então, a gente tem que entender as peculiaridades da produção necessária para que a gente possa chegar dentro da organização de produção chamada de empresa, chamada de firma, em qual é a melhor forma de contratação, interna ou externa. E, acima de tudo, lembrando que elas não são excludentes, elas são muitas vezes complementares. Então, se a gente pensar, por exemplo, na distribuição de energia elétrica, talvez para a Celesc, no nosso caso, não sei se esse é o melhor exemplo de empresa eficiente, de sociedade empresária eficiente, mas ela vai fazer um mix de inputs, de componentes. Ela vai talvez achar que, olha, não faz sentido eu ter que contratar, toda vez que eu tenho um poste caído, ou toda vez que tem um fio arrebentado, contratar um terceirizado para isso. Por quê? Porque eu teria que fazer um preço individual específico, você não sabe se vai ter à disposição esse prestador de serviço, você teria os custos de negociar com ele, custos de definir qual é o serviço necessário, chegando lá, talvez o serviço especificado não seja exatamente aquele, precisa fazer alguma coisa a mais, ou alguma coisa a menos. Você tem todo esse tipo de problema. Então, a Celesc pode achar que é melhor ter esse serviço internamente. Ou ela pode achar que é melhor ter esse serviço externo, mas não contratado spot, não contratado caso a caso, num contrato que, sei lá, a gente poderia chamar de guarda-chuva, mas que cubra toda e qualquer necessidade de manutenção. Cabe ao empresário organizar isso, né? Ele é que vai definir, considerando a realidade do mercado, o mundo lá fora, o estado do mundo lá fora, qual é a forma mais eficiente na alocação de seus recursos. Ele vai ter uma série de preocupações. Bom, ok, talvez um contrato guarda-chuva seja melhor do que ter empregados em plantão permanente para isso, mas como é que eu garanto que o contratado vai efetivamente cumprir o contrato no momento em que demandado? Então, todas essas são preocupações que o empresário tem no dia a dia. Tá? Mas a grande questão ou se justifica a existência de um mecanismo interno, uma forma de produção, dizendo o seguinte, olha, às vezes faz sentido a gente ter produção interna, total ou parcial, às vezes faz sentido a gente contratar tudo no mercado. O empresário é que organiza. E as empresas existem para permitir que o empresário organize a sua alocação de recursos, organize os fatores de produção da maneira mais eficiente possível. Tá? Aqui a gente volta nisso aqui depois. Bom, e aí ele começou, no seu Teoria da Firma, ele explicou quais são esses custos que existem nos dois métodos, né? Processo de trocas, barganhas, negociações, contratações é complexo, gera custos de descoberta do preço adequado, custo de encontrar a outra parte contratante, negociar e redigir o contrato, custos relacionados às relações de longo prazo, tá? Custos de enforcement, e você tem um outro custo aí, que é o seguinte, o custo de reparação do dano, no caso de não execução do contrato, ou o custo de implementar performance específica, em caso também de não realização do contrato pela outra parte. Tá?
E aí, nessas situações, quando a gente não consegue definir com precisão a prestação futura do outro contratante, talvez uma solução seja contratar internamente, seja ter internamente, dentro da minha organização, sem necessidade de negociações específicas do objeto a ser entregue, um empregado que, de forma geral, possa executar as tarefas. Se eu não faço isso, eu tenho que considerar também que, olha, contratando lá fora, eu talvez tenha custos adicionais para controlar risco de comportamento oportunista. Imagina, por exemplo, uma situação em que você tem um contratado externo, mas numa situação de emergência, vamos lá, um ciclone, esse contratado tem aí uma obrigação de, sei lá, para cada poste levantado, para cada fio reinstalado, ele tem um valor X reais, você tem milhares de consumidores sem energia, no nosso exemplo, e aí você tem um risco de comportamento oportunista. Você pode, o contratado diz, eu tenho os caminhões, eu tenho a equipe técnica, o X agora virou 3X. Esse é um risco de comportamento oportunista, por isso que o contrato tem que estar adequado. Esse custo de prever certas contingências, sempre lembrando que contratos são necessariamente incompletos, e a arte do bom negociante, do bom advogado, é fazer um contrato em que tenha, considerando custo-benefício, a maior previsão possível de situações, né, reduzindo o espaço de incerteza e o espaço de comportamento oportunista. Isso parece ser... Esse é também um custo que o empresário tem que considerar. Tá? Então, acho que uma grande coisa que a gente pode perceber com base nessa exposição do problema é que não é fácil você ser o empresário que tem que organizar os fatores de produção. Os empresários que conseguem acertar têm sucesso, os que não têm vão acabar na falência ou vão sair do mercado. Isso faz parte do jogo, mas é importante que a gente identifique esses custos e consiga entender as consequências jurídicas disso. Então, aqui alguns exemplos dos problemas encontrados na contratação do mercado. Tá? Contratos são custosos para negociar. Mesmo quando bem negociados, o que vai necessariamente significar um maior custo, principalmente nos contratos sob medida ou altamente complexos, os contratos vão ser sempre incompletos, ainda que eles evoluam ao longo do tempo. Tem alguns estudos mostrando que certos tipos de contratos, por exemplo, os contratos de fusões e aquisições, eles evoluem ao longo do tempo. Um contrato de fusão e aquisição entre duas sociedades de capital aberto nos Estados Unidos, na década de 80, tinha, em média, 47 páginas, se não me falha a memória. Um contrato do ano de 2015 para frente tem, na média, 90 páginas. Ou seja, você, sem adição substancial de novas provisões. Ou seja, versando sobre as mesmas situações, ou situações muito semelhantes, os contratos evoluem. Existe uma prática de contratos que é industry, né, no setor, no sentido de ramo de atividade, os advogados corporativos evoluem ao longo do tempo, mas mesmo assim o contrato continua incompleto. E completar esses contratos, quando surge um problema não previsto, isso partindo do pressuposto que o contrato será observado, existe tanto um custo de renegociação, se for possível, quanto um custo de enforcement, de cumprimento do contrato, se não for possível a renegociação, recurso ao judiciário, arbitragem, ou um custo da incerteza na leitura e interpretação das cláusulas, para saber quem tem a obrigação. Tá? Mesmo quando claros e razoavelmente completos, sempre tem um risco de simples inadimplência do contratado. Você tem o problema do hold-up, que é o Williamson, depois o Oliver Hart, o Bengstrom, colocaram, que é o problema do refém, ou o problema da má destinação dos investimentos específicos, que é aquela situação em que, olha, às vezes você não consegue a maximização a melhor alocação dos recursos, porque quem tem que fazer o investimento não ganha, não recebe todos, numa relação contratual, não recebe todos os benefícios. Isso é uma questão muito interessante, uma questão que eu estou começando a estudar agora no âmbito de contratos de distribuição.
É o seguinte, você tem uma ineficiência muito grande. Às vezes o distribuidor, por exemplo, deixa de fazer investimentos na distribuição porque no caso de futura rescisão de contrato, e o contrato geralmente tem um prazo determinado, a clientela, né, vai ficar com o distribuidor, perdão, com o distribuído, ou vice-versa, o distribuído deixa de fazer investimentos na melhora do seu produto, porque, num caso de futura rescisão com seus distribuidores, o distribuidor vai herdar a clientela. Isso depende muito da natureza do produto distribuído. Tá? Quem é que herda a clientela? Claro, você pode ter cláusula de não concorrência, que de uma certa forma mitigam ou resolvem esse problema do hold-up, mas as soluções também dependem de cada caso. A solução geralmente é a integração vertical, tem toda uma literatura, tem 2 prêmios Nobel que basicamente ganharam o prêmio Nobel por causa disso. Um deles foi o Oliver Hart, antes dele o Oliver Williamson, que é um institucionalista, também ganhou o prêmio Nobel porque trabalha com contratos incompletos e problema de hold-up. E aí a gente pode ter como uma defesa contra esses problemas, a contratação de empregados pode ser pensado como um hedge, né, contra essas modificações de mercado do price mechanism. Então, não tem fórmula, o importante para a gente entender é que não tem fórmula pré-definida absoluta, que seja aplicável a todos e qualquer caso. Não dá para chegar e dizer, olha, empresário X, que tem toda a sua produção verticalizada, tem um modo de produção ineficiente. Pelo menos não dá para dizer de antemão isso. Teria que conhecer as peculiaridades da atividade onde ele está, se existe um mercado de fornecimento de componentes, os serviços necessários. Então, o que interessa para a gente aqui é saber que qualquer dos métodos tem os seus problemas, tem o seu custo. Tá? Contratação interna. Pode minimizar alguns dos riscos que a gente viu na contratação no mercado? Sim, mas também tem aspectos negativos. A gente tem custos de informação, custos de incentivo, custos de comunicação. Um grande problema é que, como o empregado nunca é pago diretamente por produção, ele tem menos incentivos para minimizar seu custo, ou seja, ser mais produtivo. Ele não tem por que tentar métodos melhores de produção. Ele talvez tenha um incentivo futuro de ser promovido, né? Talvez ele tenha talvez ele esteja percebendo que o seu supervisor está verificando que ele acaba produzindo mais do que seus outros colegas, mas tirando esse incentivo, que muitas vezes é insuficiente, você não tem um incentivo de maximização de resultados da parte do empregado. Tá? Pelo menos de antemão, tem o quê? Tem métodos de criar esses incentivos. A gente pode trabalhar design de mecanismos para criar esses incentivos. Participação nos lucros e resultados. Né? Participação nos lucros e resultados é um método de incentivar, você faz com que o surplus, o superávit da atividade empresarial seja dividida com os empregados e supostamente gera um incentivo para que eles melhorem. Mas será que é suficiente? Essa é uma grande questão que a gente acaba não tendo uma resposta pré-determinada. A gente tem problema de agência e subagência. O que é isso? Problema de agência, grosso modo, o problema de agência é quando o mandatário, aquele que está recebendo a ordem para execução, em proveito do mandante, daquele que deu a ordem, tem um interesse próprio que não é o interesse do mandante. Em societário, em análise econômica do societário, a gente trabalha com problema de agência, principalmente nos Estados Unidos. O problema de agência no Brasil é menor, por causa do controle que existe nas nossas sociedades, mas nos Estados Unidos, onde você tem capital pulverizado, você tem absenteísmo dos acionistas, muitas vezes, grandes sociedades têm o maior acionista com 4, 5, 6% das ações, você tem a administração, os conselheiros de administração e os diretores com a sua agenda própria, né, que talvez não seja a agenda dos acionistas. Então, esse é um problema de agência. Mas a gente tem problema de subagência, que é problemas de divergência entre empregados, empregado que tem dentro da própria empresa
algum interesse próprio, e aí vai desde o sindicalista até aquele que está ali para obter um segredo comercial, ou simplesmente está ali para sabotar. Então, tem vários problemas internos nessa organização interna também. A gente tem também a restrição do poder de controle, na medida em que a gente pode ter regras aplicáveis que limitem, né, esse poder de controle, por exemplo, a impossibilidade de demissão em caso de estabilidade, outros casos de estabilidade, como gravidez. Tá? Como é que a gente minimiza esse mau alinhamento? Várias maneiras. O incentivo existe na promoção, mas talvez não seja suficiente. Participação de lucros e resultados é interessante. Estava falando sobre problemas de subagência, né? Administradores com empregados, empregados entre si, grupos de empregados com grupos de empregados. Tudo isso tem. Eu queria. Alguém consegue enxergar outros custos internos que a gente não falou aqui? Eu queria ampliar esse debate para a gente entender essa questão dos custos internos aqui. Roberto, que tem experiência interna, né? Quais outros custos a gente tem internamente? Bom, na verdade, quando o professor colocou, eu pensei no tema do meu trabalho, que ele acabou surgindo de um conflito, apesar de que no Brasil a gente tem controle concentrado, e aquela empresa também tinha controle concentrado, surgiu de um pedido dos administradores para que se colocasse uma cláusula de indemnidade no contrato deles, porque o dinheiro não seria suficiente. Eles eram diretores empregados. Então... Esse é outro ponto de fricção, regime jurídico do diretor. Do diretor. Tá, Roberto, deixa eu só fazer um parênteses, eu não sei se todo mundo entende controle concentrado. Diferentemente dos Estados Unidos, onde existe essa pulverização de capital, onde as grandes empresas americanas elas não têm um dono claro, no Brasil, tirando talvez 9 ou 10 casos na Bolsa de Valores, a gente tem um controle concentrado, a gente tem um proprietário, uma holding ou um grupo de holdings com acordo de acionistas, onde fica muito claro que elas têm o poder de decisão, tá? Isso que a gente chama de controle concentrado. É uma realidade diferente da do direito societário americano, onde a regra é controle, inexistência de controle, pulverização. Tá? E aí isso faz com que os administradores, conselho de administração, board members e CEO, os officers, né, o CEO e os outros officers, eles, uma vez eleitos, eles façam vários esforços para ficar lá, e tem os mais diversos desdobramentos no que diz respeito, por exemplo, à condução de processo de recuperação, a rejeição de propostas vantajosas para os acionistas de fusão, então você tem uma série de consequências. Mas no Brasil, esse é um problema menor, não vou dizer que ele não exista, mas ele é um problema menor na medida em que você tem um dono muito claro, tá? Na maior parte das grandes empresas. Continue, Roberto. Eu pensei nisso, porque havia aí interesses talvez desalinhados. Tem outro ponto também que tem acontecido muito, quando, por exemplo, um gestor está sem orçamento para contratar alguém para a área dele, ele questiona se ele pode contratar via PJ, porque a reforma trabalhista, na cabeça dele, autorizou qualquer tipo de contratação de autônomo, então aí você tem um desalinhamento de interesses do gestor com a própria companhia, porque ele está criando enfim, ele está criando um passivo para satisfazer uma necessidade dele naquele momento, né, e talvez isso, a empresa, a firma não seja o interesse dela. Eu não sei se a gente pode incluir aqui, professor, mas a própria questão da terceirização, né? Quando você tem os problemas de alinhamento entre a empresa que contrata e a empresa que está terceirizando aqueles serviços, do ponto de vista de regularidade no pagamento das obrigações trabalhistas, né? E aí você muitas vezes está estabelecido em contrato, mas você tem uma dificuldade depois de
de fazer cumprir essa obrigação, enfim. Você tem o custo de controle do teu contratado, né? E se você tem Tratado, essa liability, que sem dúvida nenhuma isso é um custo extra que tem que ser considerado também na contratação no mercado. Tem os mais diversos problemas de execução, né? Da forma de execução, tudo isso. Eu acho que tem um ponto também que é a questão do empregado que tem cargo, ele está no 622, né? Em tese ele teria cargo de confiança, mas é um cargo de confiança que está no limite, é uma linha tênue, e aí, enfim, é aquilo que eu sempre falo, acho que essas relações jurídicas são como casamento, né? Quando estão juntos, tudo funciona, quando não estão mais juntos, às vezes deixa de funcionar. Porque acho que essa questão da inexistência de controle de ponto por exercício de cargo de confiança, a própria questão dos bancários, né, aquela questão da pré-contratação de horas extras, né, o cara só pode trabalhar 6, mas aí eu contrato mais 2 horas extras e aí depois você tem aí a condenação do banco ao pagamento daquelas 2 horas como integrante da remuneração, e aí você tem aquelas condenações milionárias. Eu acho que foi uma excelente exposição de custos internos aí que você pode ter, né? E são custos que o empresário tem que considerar. Custos de negociação, encontrar isso aí, e aí talvez para ele seja melhor contratar no mercado, muitas vezes, mas mesmo assim, mesmo com esses custos todos, às vezes vai valer a pena ter o seu empregado, grupos de empregados que ele possa simplesmente determinar, olha, faça isso, é melhor do que eu ter que chegar num contratado e junto com o advogado e negociar, procurar, e inspeção na fábrica para ver controle de qualidade. Então, como eu disse, né, não tem absoluto ex ante, tá? Não tem de bolo. Exatamente, não tem absoluto ex ante, e o empresário que consegue organizar isso de uma maneira eficiente é bem sucedido. O que não consegue sai do mercado eventualmente. Né? Outra questão interessante, você colocou aí, eu queria aproveitar, a gente talvez fale mais sobre isso no seminário sobre contratos, mas em contratos relacionais, ou seja, em contratos que não são spot, que não são para compra imediata, que são contratos continuados, relacional pode ser tanto o contrato de execução diferida quanto continuado, mas quando ele tem uma relação, no mais das vezes, o contrato, as cláusulas contratuais, tirando talvez aquelas objetivas que tenham a ver com entregas específicas de quantidade, mas o método de execução não é tão relevante. A literatura empírica, as pesquisas empíricas e a literatura mostram que quando uma parte está satisfeita com a prestação da outra, o que está efetivamente no contrato não é muito relevante. E o contrato vai servir não para guiar a relação entre as partes, mas ele vai servir apenas no caso de insatisfação com a execução como instrumento para apuração de perdas e danos ou para alguma necessidade de execução específica. Tem toda uma literatura que mostra que em contratos relacionais não é costumeiro se levar ferro e fogo a observante de todas as cláusulas. Desde que você, contratante, esteja satisfeito com a prestação do serviço ou a entrega do objeto, não interessa exatamente o que estava escrito no contrato, interessa o resultado final. Tá? Essa é a diferença que a gente vê, por exemplo, em fazer pesquisa empírica, onde você pega gente que vai estudar os contratos na prática, né, na relação contratual da doutrina. Então, a maior parte dos contratos relacionais, a literatura mostra que, olha, o que está escrito neles, tirando as linhas gerais, do quanto tem que entregar, datas, assim, vamos lá, o modo específico de execução é pouco relevante. E o contrato serve, na verdade, para quando as coisas dão errado. As contratantes só lembram do contrato quando ele dá errado. Tá? Tem toda uma... Essa é a parte da gente estar fazendo essas análises com base na prática, né? na pesquisa empírica, e não na teoria pura. Na teoria pura, a cláusula contratual pode ser importante. Na prática, o contrato serve para quando a relação dá errado.
O contrato é lembrado quando a relação dá errado. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu continuar aqui. Professor, ou até para evitar que o contrato dê errado, né? De repente, uma cláusula que cria um enforcement muito pesado, leve o outro contratante a tomar a decisão de não cumprir aquele contrato, e sim um outro contrato. Quando ele tiver que decidir entre 2 contratos para cumprir, ele pode levar em conta que um deles impõe, por exemplo, uma multa mais alta, né? E aí deixar de cumprir por causa disso. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Se o descumprimento, se esse contratado tem 2 contratos e o descumprimento de um tem um custo maior, ele vai verificar aquele que tem o menor custo de oportunidade para ele, que isso na vida, a gente não precisa nem em contratos complexos. Se você tem, se a tua opção é pagar um condomínio cuja multa é 2% e entrar no cheque especial, você vai optar por não pagar o condomínio para não entrar no cheque especial. Simples assim, né? A gente pode fazer uma formulação elegante para isso, dizendo que a parte vai optar, se os recursos são escassos e o uso excludente, ela vai optar por aplicar naquilo que tem o menor custo para ela, ou usar um ditado jurídico manezinho, que é farinha pouca, meu pirão primeiro, mais ou menos de forma reversa. Isso dá para fazer de forma elegante ou de forma mais coloquial, mas basicamente é isso, você, considerando que você tem usos alternativos e recursos escassos, você vai aplicar naquilo que tem um menor custo para você. Né? A gente pode ver isso aqui depois, mas eu queria que vocês em casa dessem uma olhadinha nessa palestra, nessa aula do Glenn Wiles. Vale a pena dar uma olhada nela toda, mas especialmente a partir da 1h03, quando ele fala da teoria da firma e seus aspectos modernos. O Glenn Wiles, ele ficou razoavelmente famoso no mundo de análise econômica, porque ele, junto com o Eric Posner, que é filho do professor Richard Posner, escreveu um livro chamado Radical Markets, que foi um best-seller em 2018, 2019, onde ele propõe uma mudança radical de vários mercados, mercado de eleição, mercado de imigração, mercado de trabalho, mercado de acesso à informação e mercado de propriedade. Só para vocês terem uma ideia, ele está dizendo o seguinte: o direito de propriedade tradicional, ele está propondo, né, dizendo que o direito tradicional de propriedade, onde você não é obrigado a vender, salvo pelo seu valor, ou seja, pelo valor que você dá a um bem, a uma casa, a um carro, ele está dizendo que ele está propondo, né, que seria mais eficiente, ele faz uma equiparação eficiência com justiça, eles fazem, basicamente ele está dizendo que, tirando ativos de uso pessoal, tudo deveria ter um preço pré-estabelecido e qualquer pessoa deveria poder exercer o direito de compra pelo preço pré-estabelecido, para evitar problemas de refém. Ele diz que seria porque o ativo sempre chegaria no seu uso mais valioso, sem a possibilidade de problema de refém. Ele parte do exemplo, imagina um projeto imobiliário, tem um desenvolvedor, uma construtora que quer fazer numa determinada área, mas não consegue comprar um terreninho que falta de 500 metros quadrados, porque essa pessoa está pedindo, sei lá, se o valor de mercado do terreno do lado igual era 1 milhão, essa pessoa está pedindo 10 milhões. Eles estão propondo que, para evitar isso significa que a construtora não consegue comprar e não consegue fazer o uso mais eficiente do ativo. Esse tipo de comportamento oportunista poderia ser evitado se os preços de toda e qualquer coisa fossem pré-fixados, e a maneira de você pré-fixar de uma maneira que não seja idiosincrática seria ter um tributo sobre isso. Então, você pré-fixaria e você pagaria seu imposto de propriedade, seria com base nesse seu valor pré-fixado. Se alguém comprar, você é obrigado a vender. Na verdade, você não precisa nem participar disso. Você teria um prazo de desocupação de 30 dias. Eles entendem que isso levaria ao uso mais eficiente da propriedade. Isso, obviamente, é experimental, né? Não tem nada parecido com isso, pelo menos em larga escala, em lugar nenhum.
mas é uma ideia boa. E a mesma coisa para a imigração, eles têm uma proposta maluca que um cidadão um cidadão local deveria ser responsável, deveria ter o direito de poder importar um imigrante e ficar com uma pequena parte do seu trabalho, mas também responder por eventuais danos que ele causasse, inclusive os criminais. Talvez não responder a penalidade criminal, mas a obrigação monetária de compensar danos criminais. É bem interessante. Para quem gosta de eleitoral, direito público, eles têm a proposta de voto quadrático, que essa é uma das mais legais. Você chegaria num determinado período de tempo, acabaríamos com aquela regra de uma pessoa, um voto. E a gente teria uma democracia mais participativa, onde você teria, num determinado período de tempo, uma série de temas que seriam objeto de votação pelo público, na Ágora, uma democracia mais participativa, direta, mas você faria o seguinte: você teria um determinado número de direitos de voto. Então, você saberia que num determinado ano você teria tais votações e as votações seriam sempre binárias. Opção sim ou não. Sim ou não em relação a uma única proposta. Não dá para ser, infelizmente, você não consegue ter... para isso funcionar, você tem que ser sim ou não. Por exemplo, legalização do aborto. Sim ou não. Privatização de todas as estatais. Sim ou não. Legalização da caça no Brasil, sim ou não? Né? Claro, você poderia definir melhor qual seria o conjunto de condições sobre as quais a caça seria legalização de porte de armas. Mas o mais interessante é que você poderia ter a opção de usar todos os seus direitos de voto naquela causa que é mais importante para você. Só que reduzido pela raiz quadrada, por isso voto quadrado. Então, se você tem lá 100 direitos de voto e o mais importante para você é a legalização do aborto, ou o mais importante para você é a proibição do aborto, você pode usar os seus 100 direitos de voto, que vão valer basicamente 10. Por quê? Porque 10 ao quadrado é 100. E você não votaria em mais nenhuma das outras 10 proposições. O que for mais importante, você pode fazer. Você pode... Voto quadrático. É super interessante, e o voto quadrático tem coisas parecidas, eles relatam, em pequenas comunidades espalhadas pelo mundo aí. É super interessante. Claro, tudo muito experimental ainda, mas vale a pena a gente saber dessas novas formas, porque, obviamente, que democracia falhou. Tá? Democracia falhou. Obviamente, quando eu falo democracia falhou, eu não estou dizendo que o substituto deve ser ditadura, mas que a gente tem que pensar em formas de melhorar a nossa democracia, porque, obviamente, que os resultados, não sei se... os resultados não são os esperados. Né? Eu, pessoalmente, eu me filio ao Jason Brennan, né, que é o professor de Georgetown, que diz o seguinte: olha, ninguém deveria ter a opção de escolher uma escolha ruim que te causa dano sobre você. Então, eu acho que a gente deveria tirar da esfera da votação, das escolhas públicas, né, do direito de voto, certos temas. Mas, vamos lá, isso aí eu extrapolei um pouquinho, são outras ideias que eu tenho, eu até falei numa conferência sobre isso, sobre democracia. A gente tem que tomar maior cuidado quando a gente fala democracia falhou, porque as pessoas já começam, esse aí é autoritário, defensor da ditadura. Não, democracia falhou, ditaduras falham muito mais, mas a gente tem que melhorar o que a gente tem. Tá? Fala, Roberto. Eu acabei apertando sem querer, mas é aquela velha máxima, né, de que a democracia é o pior regime tirando todos os outros, né? Então talvez é criar um novo regime agora, né? Criar uma nova ideia. É interessante esse livro, eu até anotei aqui para eu não conhecer. Tem tradução em português, tá? Tem o Mercados Radicais em português já, se vocês preferirem. Mas a tradução é boa, média? Eu não sei. Eu tenho o que eu li é o em inglês. Tá? Valeu. Então vamos continuar aqui. Um problema que a gente tem, que é menor na contratação interna, é o problema do compromisso ou do refém. Né? Ele existe quando a gente tem dois fatores. Primeiro, as partes de um contrato têm que fazer investimentos específicos que não são transferíveis, no caso de rescisão da contratação. Isso antes dela acontecer. Tá?
e algum elemento da prestação, tal como qualidade do material, tempo de entrega, não pode ser determinado com antecedência. Tá? Alguns exemplos. Termoelétrica com mina de carvão, geralmente o que você tem? Você tem um contrato de longo prazo, com quantidades pré-fixadas. Ok, e quando acaba esse contrato? Como é que faz? Ou quando esse contrato está prestes a terminar, e para que esse contrato seja mantido, são necessários investimentos específicos, e não se sabe. A mesma situação entre a mineradora e o porto, distribuidor, distribuído. E quando a gente tem esse tipo de problema, a gente tem duas possibilidades. Ou se renegocia o contrato, se isso for possível, se for possível chegar a um novo estado de coisas adequado, a um novo conjunto de condições contratuais adequado, ou integração vertical. E a literatura que trata disso fala exatamente dessa situação. Um caso muito comum, muito citado, é o caso da integração entre a General Motors e a Fisher Body. Body é chassis, tá? Explicando do problema que levou a essa solução. É um caso muito comentado, vale a pena dar uma olhadinha depois. Tem uma crítica para isso. A gente tem aqui também, e essa aqui vale a pena vocês darem uma olhada, essa palestra do Anup Malani, da Universidade de Chicago, onde ele fala sobre contratos incompletos, sobre problema de hold-up, subinvestimento, as soluções para isso, e o que ele está pesquisando. O Anup Malani provavelmente, em alguns anos, vai ganhar um prêmio Nobel, pelo que ele está fazendo exatamente nessa área de contratos incompletos. Tá? Vale a pena dar uma olhadinha. Mas o que eu queria colocar agora é saindo um pouco dessa aplicação mais econômica que a gente está falando até agora, essas derivações da teoria da firma e de seus problemas no direito, especificamente no direito brasileiro, e aí esse sim eu queria colocar esses exemplos e discutir com vocês. A gente vai encontrar a proteção da firma como entidade de produção, como meio de organização dos fatores de produção, em várias regras do direito brasileiro positivo. Por exemplo, se a gente pegar a lei de propriedade industrial, que tipifica o crime de concorrência desleal, a compra de empregado de terceiro para obter vantagem indevida é crime, ou seja, é uma proteção à modalidade de organização de negócios interna. É uma proteção do empresário que resolve empregar internamente os fatores de produção, organizar internamente os fatores de produção. Os crimes são, o caput comete crime de concorrência desleal quem dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem. E também o mesmo crime se caracteriza quando alguém recebe dinheiro ou aceita promessa de paga ou recompensa para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem à concorrente do empregador. O que é isso, gente? A lei brasileira protege o know-how, protege as técnicas de produção, os métodos de organização interno da firma, da empresa brasileira, da sociedade empresária. Então, você não pode, uma vez que você seja empregado, você pode sair livremente, mas você não pode faltar com esses seus deveres de lealdade, inclusive, Você não pode fornecer informações privilegiadas, informações confidenciais, receber dinheiro para dar uma vantagem, por exemplo, informar qual é a rede de clientes, qual é a carteira de clientes, qual é uma determinada técnica produtiva, ainda que não protegida por patente, tá? Ainda que simplesmente mantida como segredo comercial, simplesmente não pode fazer isso. E aqui algumas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é geralmente o Tribunal de Justiça que mais tem caso de concorrência desleal, por razões óbvias, números importam. Então, a espionagem industrial, aqui um caso onde a gente tem aqui o ilícito caracterizado, alguém que recebia dinheiro para ficar por dentro de tudo que acontecia na empresa para repassar ao comerciante, ao concorrente, dados como clientes, vendedores, fornecedores de matéria-prima. Na mesma linha, roubo ou divulgação de segredo industrial, protegido também.
Aqui, ó, casos específicos, fatos aqui nessa decisão do TJ de São Paulo, funcionário da REC copiou arquivos da antiga empregadora para o sistema da nova empregadora, arquivos que possuem informação a respeito do processo produtivo. Isso é uma proteção da organização interna, né? E aí, é claro, a gente tem, obviamente, um espaço de interpretação sobre o que é permitido e o que não é. A doutrina trabalhista fala, por exemplo, que dever de lealdade e não concorrência é inerente ao vínculo de emprego, mas, após a rescisão contratual, essa restrição ao empregado é mais mitigada, porque ele não pode ser privado de trabalhar. Então, o conhecimento geral, genérico, abstrato que ele adquiriu no anterior emprego, ele leva e emprega para o novo empregador. O que ele não pode levar é a sua, vamos lá, são informações proprietárias, né, informações protegidas. Eu tive a oportunidade de trabalhar num caso em que uma empresa de tecnologia alegava concorrência desleal, quando, em função de alguns ex-empregados seus terem se juntado e terem aberto uma nova sociedade que não era exatamente concorrente, eles tinham até uma cláusula de não concorrência, mas não ficou caracterizado. Mas no setor de tecnologia da informação é muito comum empregados se juntarem e saírem de uma determinada organização empresarial para abrirem a sua própria. É muito comum, tá? O que não pode levar? Não pode levar, sei lá, não pode levar código-fonte, não pode levar processos produtivos que sejam protegidos por algum tipo de proteção intelectual. Isso é que não pode fazer. Então, a gente tem uma outra decisão aqui também do Tribunal de São Paulo, mostrando que a repressão à concorrência desleal visa a proteção do bom funcionamento e desenvolvimento do mercado, mas é apenas referente a condutas lesivas, a competição de pessoa que adquiriu experiência profissional não é uma atitude desleal, tá? Então você não pode impedir o empregado de trabalhar e não pode impedir o empregado de empreender em uma nova organização, seja ele o proprietário, seja ele o empresário, seja ele apenas um novo empregado, tá? E até o TJ de São Paulo deixa claro isso, né? É uma prática comum e benéfica ao mercado que os empregados deixem a empresa para iniciar atividade própria ou mesmo para se realocar em outra empresa, né? Então, prática de concorrência por esses funcionários não é ilícita, nem se presume sua ilicitude, porque esse funcionário, após adquirir expertise, trabalhou para outro concorrente. Não é isso que se protege. Aqui no mesmo sentido. Aqui uma decisão do STJ em que foi considerada concorrência desleal. Tá? Aqui também tem várias decisões. Aqui, depois vocês deem uma olhada em casa. E, por fim, eu acho que essa decisão talvez já seja conhecida pela maior parte de vocês, mas a decisão do STF no recurso 760-931, que deixou claro, revertendo o enunciado que existia da súmula 331 do TST, que deixou claro que o empresário brasileiro é livre para organizar os meios de produção da maneira que ele considerar mais adequada. Que a distinção que o TST fez entre atividade meio e atividade fim é imprecisa, a técnica não tem base na realidade empresarial e também disse que não tem base legal para proibir a terceirização das atividades fins, né? Não sei se todos conhecem essa discussão que existia, mas o TST dizia que a atividade fim, ou seja, aquela atividade que está no CNAE, no Código Nacional de Atividade Empresarial da sociedade empresária, ela não poderia ser objeto de contratação no mercado, né? Então, a discussão que... e aí, eu só quero abrir um parênteses, é o seguinte, obviamente que a teoria econômica da firma, a teoria da firma que o Coase enunciou lá no seu artigo de 1937,
não estava considerando as restrições legais. Ele explicava a firma como uma organização de fatores de produção sem considerar restrições legais. Mas existem situações, existem países em que você tem mais ou menos flexibilidade, né? Então, as regras importam. Claro que se uma determinada forma de organização dos meios de produção é proibida pela lei do país a que você está submetido, você não vai poder fazer. Então, se o TST dizia que não podia terceirizar a atividade fim, não podia terceirizar a atividade fim, e a atividade fim tinha que ser toda praticada dentro da empresa. O STF veio para dizer o seguinte, olha, não existe essa proibição no direito brasileiro. Tá? Disse que a cisão das atividades não revela qualquer intuito fraudulento, é uma estratégia, né? Terceirização tem benefícios, e concluiu que, nesse caso específico, a administração pública, mas depois empregado para atividades privadas, né, tem que empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência com os recursos disponíveis. E vocês podem ver aqui, ó, que Coase foi citado na emenda, histórico-científico, Ronald Coase, The Nature of the Firm. Tá? Está aqui a decisão falando sobre terceirização de toda qualquer atividade, que foi um pouquinho posterior à terceirização das atividades na administração pública. O ministro Celso de Mello, no voto concorrente, disse que se a gente se interferir nas possibilidades de organização do empresário, nós estamos reduzindo condições de competitividade das empresas, tá? Aumentando o custo da estruturação da atividade empresarial, preço praticado no mercado de consumo também majorado em função disso, prejuízo para a sociedade como um todo. Então, foi uma decisão muito, muito importante em 2017, quando foi tomada. Tá? E só para a gente terminar, eu queria só mencionar para vocês que essa aplicação da teoria da firma, ou da natureza da firma, e eu queria também que vocês vissem com atenção esses vídeos que eu estou recomendando. Eles são em inglês, mas eles têm legenda automática em inglês, então é fácil de acompanhar. Tem implicações em várias áreas do direito. Por exemplo, eu estou sugerindo aqui um vídeo sobre emissões. Posso depois mandar um texto, emissões ambientais, emissão de carbono. Mercado de crédito de carbono. Tá? Barrigas de aluguéis, surrogacy, né? Surrogate mothers. Direitos de propriedade, crime societário, contratos, trabalho, etc, etc. O que pensar a possibilidade de organização dos fatores de produção dentro de determinada entidade tem aplicação. Se a gente pensar em crime, se você pensar numa organização criminosa como uma firma, você consegue entender melhor como o crime se estrutura, a estrutura de incentivos, a organização. E se você consegue entender melhor o crime, você consegue combater melhor o crime. Societário é a mesma coisa, contratos relacionais, entendeu? Eu vou dividir com vocês sobre contratos, né, especificamente. Eu tenho um artigo, escrevi com um mestrando meu, que já é mestre agora, com o Rodrigo Bertoncini, sobre os problemas da rescisão dos contratos de distribuição e as ineficiências que existem, porque você não sabe de antemão quem será o herdeiro, após rescisão do contrato de distribuição, da clientela, que no fim do dia, se a gente parar para pensar, é o principal ativo. Aí alguém deve... Clientela é um ativo? Sem dúvida. Só que num contrato relacional, como o contrato de distribuição, a dúvida é quem vai ficar com esse ativo. Clientela talvez seja o principal ativo nessa relação. Né? E aí a gente tem os problemas de incentivo ou desincentivo de investimento para maximização da clientela. Por que o distribuidor de cerveja vai investir ao longo da relação contratual se ele tem o risco de que ela acabe logo depois? E no caso da cerveja, que tem a marca, em que a marca é forte, como regra, o herdeiro da clientela, do ativo, vai ser o distribuído, vai ser o fabricante.
Por outro lado, por que um fabricante de bolinhas de poliuretano para embalagens vai investir na melhora do seu processo de produção se a distribuição pode acabar a qualquer momento e ele pode ficar sem esse mercado? E bolinhas de poliuretano são bolinhas de poliuretano. A clientela acaba ficando com o distribuidor, que é quem tem a relação com os compradores. Tá? Então, ao contrário do que se pensa, geralmente, em contrato de distribuição, eu, pelo menos, pensava, antes de olhar mais a fundo, clientela não é sempre do fabricante. Clientela, às vezes, pela natureza da relação, fica com o distribuidor. E aí, como é que fica esse incentivo? A gente escreveu esse artigo, não está publicado ainda, por uma questão mais da gente não ter mandado, que a gente quer melhorar, mas eu dividi com vocês. Ele é mais jurídico, ele não tem, por exemplo, não apliquei a literatura sobre contratos incompletos e o problema de hold-up, mas dá para entender o problema de ver esses ativos compartilhados, né? Com quem que fica. E assim por diante. Toda e qualquer área do direito que a gente pensar em termos de organização, qualquer que seja, os problemas que o Coase enfrentou, e depois Williamson, depois Hart, depois vários outros enfrentaram, e as respostas que eles deram para a solução servem. Tá? Então, essa é a grande aplicação da teoria da firma, esses são os problemas enfrentados, e obviamente que a cada dia a gente tem complexidades novas. Hoje, por exemplo, o tema em voga é qual é a função da empresa, né? E não estou falando de função social no sentido que é dado aqui no Brasil pela literatura, mas, por exemplo, no que se pensa hoje sobre a empresa não sendo apenas uma maximizadora de resultados, não ter apenas por função maximizar resultados para os seus acionistas, mas sim também ter preocupações com a governança e sustentabilidade ambiental e social. Então, essa complexidade existe, ela tem, mas as grandes perguntas, as grandes questões estão aí para a gente usar essas respostas e aplicar em novas áreas, em novos desdobramentos, e tem muito para trabalhar. Tá? Se alguém quiser ver, por exemplo, questões futuras para trabalhar em contratos, dá uma olhada na palestra do Anup. Se alguém quiser entender de onde veio a inconformidade, não, mas de onde veio a inquietação do Coase para estudar a natureza da firma, tem as palestras dele. Aliás, Coase, que morreu em 2013, eu estou indicando algumas palestras, vocês vão perceber até o senso de humor dele, tem um senso de humor finíssimo. Então, tem bastante coisa para a gente aplicar. A gente aplica a teoria da firma em todas as áreas do direito, e isso nos permite uma compreensão diferenciada, muito superior do que apenas aquela compreensão puramente jurídica. A gente consegue entender melhor como são os problemas na prática, como quem vive na prática enfrenta. Então, é isso. Deixa eu parar a apresentação aqui, que é o que eu tinha para a gente conversar hoje. E aí eu queria saber o que vocês têm para... se alguém consegue ver já alguma aplicação desses problemas de organização de fatores nos seus temas específicos, e se não conseguirem, de qualquer maneira, saibam que existem aplicações, e vão caber a vocês descobrir quais são. Mas, além disso, eu queria também organizar os seminários, que começam a partir da próxima semana. Certo? Quem é a próxima semana? É o de societário. Não sei se alguém quer fazer junto. Estava eu e, enfim. É o primeiro? O societário é o seu? É o primeiro? Naquela lista do professor era o primeiro. Agora também, se quiserem mudar, não tem problema. Então, e você acha que você consegue preparar para a semana que vem, Roberto? A gente dá um jeito, consigo. Uhum. Então tá. Então, semana que vem,
Tá meio caótico aqui no escritório, mas eu dou um jeito. Não, mas vou falar para você o que o Paulo Casella falou para mim. Vou falar para você o que Paulo Casella, meu orientador do mestrado, falou para mim em 97. Eu sei que vocês têm outras coisas para fazer na vida, mas eu não me importo com isso, entendeu? A prioridade é o mestrado. Nesses 2 ou 3 anos, a prioridade é o mestrado. Eu sei que essas outras coisas existem, mas não me interessam. Elas não são prioridades. Não é isso, obviamente, mas a questão exatamente, a questão de alocação de recursos, né? E tempo é o recurso mais escasso de todos. Tá, então, semana que vem o que eu espero de você e de todo mundo? Que vocês circulem um outline de 1 ou 2 páginas com os pontos mostrando no dia anterior, ou no mínimo, antes das 9, antes de começar a apresentação, mostrando o que você vai fazer, como é que vai ser a sua apresentação, né, para que as pessoas possam ter uma ideia, se preparar. Se você conseguir um abstractzinho de uns 3, 4 parágrafos, dizendo, olha, o problema foi esse e a solução foi essa, é bom para a gente também ter uma ideia antes, para a gente poder se preparar, tá? Ok? Vou parar de gravar, então, a gente pode ficar aqui conversando, mas eu vou parar de gravar. Aqui. Bom.